Voy a primero pedir al Señor que bendiga las palabras que van a salir de mi boca. Señor, te pido que me uses, Señor, que tu Espíritu Santo unja, Señor, cada palabra y cada meditación o cada palabra que salga de mí, Señor, sean tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mi testimonio es bastante simple. Yo crecí en una familia judía cristiana y me remonto, voy a contaros un poco. Crecí entre Los Ángeles, California y una ciudad que está en Sudamérica, Santiago de Chile. Entonces mi familia desde pequeña, yo conozco al Señor porque mi padre es de descendencia judía de Israel y mi abuela paterna siempre inculcó mucho el ir a la iglesia, el llevarme. Por otro lado, mi madre es una mujer muy católica, entonces había mucha división allí. Entonces yo crecí con mucha ambigüedad en lo que es la religión, el ir a veces a la iglesia católica y otras veces estar en lo que es cosas de Israel, sinagoga, etc. Entonces, pasados ciertos años, a los 18 años más o menos, yo empecé la universidad en Los Ángeles, California, y obviamente esa es la edad en que las personas empezamos pues algo de rebeldía. Entonces yo durante los años de universidad nunca me involucré en cosas demasiado severas, simplemente pues lo que es típico en California, la marihuana, que fue mi forma de rebelarme. Y bueno, como os digo, nunca hice cosas demasiado violentas. Pasado unos años yo estudié turismo y trabajaba para una empresa hotelera muy grande y me mandaron a trabajar a un proyecto hotelero a Santiago de Chile y a Buenos Aires, Argentina. Entonces justo los que saben algo a lo mejor de Chile, es un país de mucho terremoto. Allí hubo un terremoto muy grande justo cuando yo estaba llegando y a los pocos días yo iba de camino en un coche y tuve un accidente muy fuerte. Y en ese accidente yo estuve ingresada más o menos 3 meses en un hospital. Y me dijeron los médicos que no iba a caminar, que no iba a tener hijos, que obviamente pues iba a quedar como quien dice en silla de rueda. Entonces yo tuve una experiencia en el hospital en el que yo le pedí al Señor volver a tener una comunión con Él, una conversión, porque como os dije al comienzo, yo siempre crecí desde pequeñita orando, conociendo del Señor, pero obviamente pues tuve mis años de rebeldía. Entonces en esa etapa que estuve en el hospital vino mi abuela materna a verme y me trajo una Biblia. Entonces yo ahí comencé otra vez a leer la Biblia y a tener una relación con el Señor, a pedir perdón pues por las cosas que yo había hecho que obviamente consideré que estaban mal. Pasado un tiempo me mandaron, ya una vez recuperada, que yo le dije al Señor y a los médicos, yo dije, a muchos médicos me daban todo tipo de medicación. Yo dije, no, yo ya no voy a tomar medicación porque el Señor me ha dicho que voy a estar bien. Y volví a caminar, volví a tener pues una vida más o menos normal. Tengo una hija ahora que tiene 22 años, que está en España. También me dijeron que no iba a tener hijos, y todas esas cosas el Señor para mí las confirmó, que yo no tenía que escuchar a los médicos, sino que escucharle a Él. Y yo quiero animaros ahora mismo. El motivo por el que yo vine a remar es porque ahora tengo una hija, y mi hija los últimos años también me ha dado muchos dolores de cabeza. Mi hija ha sido rebelde, es una niña muy estudiosa, pero también ha empezado a coquetear pues con las mismas cosas que hice yo, con la droga. Yo tengo una casa en el sur de España y un día me levanto y salgo al jardín y me encuentro, una vecina me dice, ¿has visto que hay muchas plantas en tu jardín? Y le dije, sí. Bueno, mi hija me dice, mamá, son plantas que no pasa nada. Y le dije, hija, esas son plantas de marihuana. Y habían 8 o 10 plantas en el jardín, pero yo tuve que hablar con mi hija y tener pues que ponerla en disciplina. Mi hija ha tenido también algunos ataques en lo que es la alimentación, ha querido dejar de comer algunas etapas, pero ya el Señor también la ha curado. Yo quiero leeros un versículo que es uno de mis favoritos, está en Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré a la diestra de mi justicia. Yo sé que ahora mismo el mundo está en crisis, los tiempos son bastante difíciles. Yo vengo ahora de España y yo he estado colaborando con Remar, haciendo relaciones públicas, pidiendo cosas, y tal vez no es una de las cosas más fáciles ahora porque hay crisis en todas partes.
Entonces ahora aquí en Suiza, pues lo mismo, estoy colaborando en eso, y yo sé que no hablo el alemán, pero el Señor me va a usar hablando inglés. Y una de las áreas que yo mejor conozco, que hay mucho aquí en Suiza, son los hoteles. Entonces yo, como digo, yo no hago nada, yo simplemente me pongo a disposición y el Señor es el que hace trabajo. Y quiero animar también a cualquier persona que haya perdido su trabajo o que esté pasando una situación difícil, a que confíe en el Señor, porque el Señor todo lo puede. No sé si habrán pasado los 5 minutos. ¿Sí o no? Yo creo que más o menos es todo lo que puedo compartir ahora. Hay muchas otras cosas que el Señor ha hecho en mi vida, pero simplemente esa fue, yo creo, la etapa en la que yo volví a los pasos del Señor a través de un accidente. Eso es todo. Que el Señor os bendiga. Buenos días. ¿Ustedes están hambrientos? ¿Qué está hambriento aquí? Tan pocos. Vamos a poner la palabra en las manos del Espíritu Santo. Padre Santo, nos postramos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Põe minha vida, Jesus, em tuas mãos. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha mente, bendito Padre. Limpa os meus lábios imundos. Toma tu o controle, Senhor. Senta-te no trono que te pertence a ti, bendito Padre. Unge tua palavra, Espírito Santo. Siembra conforme a necessidade, Senhor. Desperta o ouvido de cada um, Senhor Jesus. E bendiz, Padre, as vidas, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo. Amém? Há muitas coisas que nós outros devemos saber ao longo da nossa vida aqui neste mundo que vivimos, não? Devemos saber como os nossos filhos estão na escola. Hoje é um exemplo que estamos dando, não? Há muitas coisas que devemos saber, não? E também as coisas da parte do Senhor também as devemos saber. Por isso vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timoteo, capítulo número 3 de 2 Timoteo, que habla sobre o caráter dos homens nos posteriores dias. Vamos falar um pouco sobre o caráter, não? Nos diz a palavra de Deus, que o Senhor la bendiga. Sim, capítulo número 3, 2 Timoteo. Diz a palavra do Senhor, diz: também deves saber isto, em que nos posteriores dias vendrão tempos difíceis. Amém? Diz que nos posteriores dias que verão tempos peligrosos. Estamos vivendo esses tempos. Tu te das conta que os tempos que nós outros estamos vivendo são tempos peligrosos? Tu te das conta, eu para ti és igual. Eu te digo da parte de Deus, os tempos que estamos vivendo são tempos peligrosos. E quando nós estamos vivendo uns tempos peligrosos, nós teremos que despertar, não? Como ha dito o irmão, o pastor Paulo, desperta-te, não? Tu duermes. E precisamente nestes tempos peligrosos é necessário que nós outros estejamos despertos. A cada dia, a cada momento, em cada situação, porque nós sabemos aquilo que nos espera. E diz que nos posteriores dias, não, vendrão tempos peligrosos, porque haverá homens amadores de si mesmos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfémios, desobedientes aos padres, ingratos e ímpios, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores del bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores dos deleites mais do que a Deus. Este tipo de caráter que nos habla-nos de vários caráteres, não? De pessoas que têm este tipo de caráter, por exemplo, porque no 2 diz, porque haverá homens amadores de si mesmos. Este é um caráter de uma pessoa que se ama a si mesmo não pode dar lugar a Cristo. É um caráter, não? E para que nós outros possamos ser mais crescedores, para que nós outros vayamos de vitória em vitória, de glória em glória, tenhamos que dar o lugar a Cristo Jesus. Isto é um tipo de caráter, homens amadores de si mesmo. E nós outros teremos um pouco, uns mais, outros menos, nos amamos a nós outros mesmos, amamos as situações, porque o Senhor nos vai pôr em situações para nos provarem se realmente nós outros nos amamos a nós outros mesmos, ou se nos amamos aos demais como a nós outros mesmos. Neste momento, o teu caráter, qual é o teu caráter? Que te amas a ti mesmo ou amas os outros como a ti mesmo? Nós temos que pensar neste tipo de caráter, não? E diz no verso número 5 que terão aparência de piedade, pero negarão a eficácia dela. E isto evita, porque, vamos avançando um pouco mais, porque de isto são os que metem em las casas e levam cativas las mulherzitas carregadas de pecados, arrastadas por diversas concupiscências. Estas sempre estão aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E da maneira que Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, homens corruptos de entendimento, reprobos enquanto à fé. Vivimos um tempo que podemos mirar a corrupção por todos os lados. Tu miras a corrupção, eu la miro, eu enxufo lá a tele, miro a corrupção por todo lado. Então estes tempos que habla lá a Bíblia, os tempos que estamos vivendo, são os tempos peligrosos. Não? Nós temos que fazer alguma coisa, não? O que é que nós temos que fazer? Nós, para poder ultrapassar os tempos peligrosos que estamos vivendo, vós estás de acordo comigo? Estamos vivendo os tempos peligrosos. Se tu não o vês, eu te lo digo em nome de Jesus Cristo, que tu te levantes, que te despertes para que tu os vejas. Eu lo vejo claramente, o tempo que estamos vivendo são tempos peligrosos. E diz a palavra do Senhor, nos mostra os tipos de caráteres das pessoas nos posteriores tempos, nos tempos que vivimos. Diz aqui no verso número 8, diz que na segunda parte, diz assim, que todos estes resistirão à verdade, homens corruptos. A maior parte dos governantes que governam este mundo são corruptos. Pessoas que têm poder, não poder de Deus, poder do diabo. Que o Senhor o repreenda nesta manhã. Pessoas corruptas, têm as suas mentes enfermas, têm as suas mentes corruptas. E sabes quem é que vai padecer por essa corrupção? É aquele que menos tem. O mexilhão é sempre o que vai a padecer, porque os corruptos se dão bem uns com os outros. E não é isso que o Senhor quer de cada um que está aqui dentro. O Senhor quer que nós outros nos despertemos, que nos inteiremos dos tempos que vivimos, que lá a verdade esteja dentro do nosso pensamento, solamente lá a verdade. Para isso é necessário que o nosso ouvido esteja atento, porque o Espírito Santo, quando vem à nossa vida, vem para ordenar os nossos pensamentos, vem para ordenar a nossa vida, para que quando estes tempos que já o estamos vivendo, nós possamos ultrapassar estes tempos peligrosos.
Porque se nós não estamos capacitados para os ultrapassar, o que vai passar? Vai passar que nós vamos ir pelas correntes diabólicas que reinam neste mundo. Vamos ser arrastados pelas correntes e iremos à condenação eterna. Não há outra. E o Senhor não quer isso para cada um dos que está aqui. E o Senhor não quer que se deixe arrastarem pela corrupção que há aqui neste mundo. Por isso nos querem instruir. E lá vai lá, cada um de nós outros. Depois diz no 9, diz, mas não irão mais adelante, porque sua insensatez será manifesta a todos, como também a foi de aqueles. Número 10 diz, pero tu has seguido minha doutrina, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor e paciência, persecuções, padecimentos, cúmulos que sobrevieron em Antioquia, em Icônio e em Listra, persecuções que ha sofrido e todas me ha livrado o Senhor. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão persecução. Mas os malos homens e os enganadores irão de mal em pior, enganando-se e sendo enganados. Pero persiste tu em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido, e que desde a niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda a boa obra. Diz no verso número 16 que toda a escritura, não? Toda a Bíblia, que é sagrada, que toda a Bíblia ha sido inspirada por Deus e é útil para ensinar. A Bíblia é útil para nos ensinar. É útil para nos redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia é útil para corrigir o nosso caráter. Ai, amigo, solamente quando nós outros aceitamos em nossa vida, o Senhor nos dá a oportunidade de que nós outros sejamos corrigidos pela sua palavra. Porque se nós outros não aceitamos em nossa vida a correção que vem da parte do Senhor, corrigir o nosso caráter, vai passar que nos vamos a perder. Claro que ninguém gosta de ser corrigido. Te gusta de ser corrigido o teu caráter, mas podes dizer aquilo que tu queiras dizer. Eu te lo digo que tu não te gusta de ser corrigido o teu caráter. Mas é isso que o Senhor quer fazer em mim e em ti. Corrigir o nosso caráter. Porque estamos vivendo tempos peligrosos. E se nós outros, eu e tu, não nos deixamos corrigir pela verdade, nós vamos a passar mal. Muito mal. Hoje tudo bem, estamos aqui, mas no dia da manhã não o sabemos. Diz que nos posteiros tempos haverá homens com estes caráteres que eu já he hablado, homens avaros. Se não te deixas corrigir pela verdade, por el Senhor, poderá acontecer em tua vida que tenhas um chefe ou um patrão que seja um avaro. E sabes o que é que ele te vai fazer? Sabes o que é que um avaro faz às pessoas? Pisoteia às pessoas. Uma pessoa que é avara, uma pessoa que ama o dinheiro, que há muitos aqui neste país, sim ou não?
aqui neste país e em todo o mundo, que amam o dinheiro. E o que é que eles fazem aquelas pessoas que trabalham para eles? Pois, por exemplo, na China, as pessoas trabalham 16 e 18 horas, dormem nos seus locais de trabalho, comem nos seus locais de trabalho. Por quê? Porque aí os chefes são avaros. Mas nós outros somos pessoas privilegiadas. O Senhor nos ha reunido aqui, porque não estás aqui porque te deu na gana estar aqui. Se estás aqui é porque o Senhor te ha traído aqui. Amém? E o Senhor te quer ensinar. E tu só tens é que aprender do Senhor. Aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração. E a nós outros não nos queda outra. É aprender a ler ao Senhor. Porque nós outros não somos nada. Venimos do povo, ao povo vamos. Nós outros somos peregrinos aqui neste mundo. E teremos que nos deixar ensinar por Ele Maestro perfeito. Quando venha uma pessoa, seja quem for a pessoa, porque o Senhor utiliza quem Ele quer, utiliza quando Ele quer e onde Ele quer. Pode vir uma pessoa incrédula a falar do Senhor. Quando alguém te falar de Deus, tu escuta. Não digas, não, isso não é para mim. Quem és tu que me estás a dizer alguma coisa do Senhor? Quando escutares, escuta. Aprende do Senhor. Seja quem for. Há que ter cuidado das pastoras, que agora se utilizam muito as pastoras nas igrejas. Dessas há que se guardar, não? E diz que toda a Escritura é inspirada não por Deus, útil para ensinar, para redarguir, para corrigir. Quando tu fores corrigido pelo Senhor, através da sua palavra, não? Quando estejas numa reunião, como hoje estamos aqui todos, e que venha uma palavra à tua vida de correção, de algo que não está bem em tua vida, tu aceita essa palavra. Diz graças, Senhor, porque tu has mirado o meu falho perante ti e estás utilizando uma pessoa para me corrigir nessa área. Escuta lá a correção do Senhor. Não rechace. Porque quando nós outros somos corrigidos, é porque o Senhor nos ama. E não quer que nós outros nos vayamos a perder. Amém? E diz no verso número 12, diz, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão persecução. Amém? Agora, persecução. Estás preparado? Estás preparado? Diz que a igreja de Cristo Jesus será a primeira a receber a persecução. Por isso é importante, porque vem tudo ao encontro. É importante que o nosso caráter seja moldeado. É importante que o nosso caráter seja corrigido, para que quando venha lá a persecução, nós outros estejamos preparados. Tu estás preparado? Estás preparado para sofrer a persecução? A palavra lo diz claramente. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão persecução. Tu neste momento estás preparado? Estás preparado para perderes o trabalho, por exemplo, que tu tens, que te alimenta a tua família? Isso pode acontecer. O teu inimigo pode utilizar o teu chefe e dizer assim, olha, tu a partir da manhã já não pertences aqui.
Es una persecución también. Há várias formas. Por isso é importante que o nosso caráter esteja cautivo à obediência a Cristo Jesus. Porque quando venha lá a persecução, nós estejamos preparados para ela. Porque se não estamos preparados, o sofrimento vai ser mais grande. E vai entrar lá a depressão, e possivelmente o suicídio. Não o sabemos. Os casos de suicídio estão a aumentar na Europa. Tu tens te dado conta disso? Há uma multitude de pessoas que está padecendo de dificuldades extremas. Há uma multitude de pessoas que está sofrendo de depressões. E não põe a sua mirada em Cristo, põe a sua mirada na depressão, no problema. E depois de uma depressão vem um suicídio. Isso está, quando não o vende na televisão. Por isso, irmão e irmã, deixa que o Senhor corrija o teu caráter. Onde faz doer, porque quando vem essa persecução, que ela vem a todos, que a Bíblia o diz, e aquilo que diz na Bíblia, o Senhor faz cumprir a sua palavra na vida das pessoas. Diz que todo aquele que queira viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá persecução. Tu estás preparado para sofrer a persecução? Diz que todos. Aqui não diz que solamente alguns. Eu e tu vamos a sofrer persecuções. E não sabemos onde ela vem, mas vem. Deixa que o Senhor moldeie o teu caráter através da sua palavra. Eu vou buscar um texto que vem em Daniel, que habla sobre três homens de Deus, não? Que sofreram persecução. Que vem em Daniel, capítulo número 3, que podemos mirar. É um texto que nos habla de três homens, três varões do Senhor, não? É um texto um pouco comprido, eu me vou a lê-lo e eu pediria a vós outros que tivessem ouvido atento, não? Este texto, que é um texto muito importante. Em Daniel, capítulo número 3, o capítulo todo, é o capítulo todo de Daniel. Tem que ser todo para que nós outros nos possamos inteirar do que se trata, não? Diz que o rei Nabucodonosor hizo uma estátua de ouro cuya altura era de 60 codos e sua anchura de 6 codos. La levantou en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a quien se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, conselheiros, juízes y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Foram, pois, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoureiros, conselheiros, juízes y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. E ele, pregonero, anunciava em alta voz: mande-se a vosotros, ó pueblos, nações e línguas, que, ao ouvir el som de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio e de la zampona, e de todo instrumento de música, os postreis e adorareis la estátua de ouro que el rei Nabucodonosor havia levantado, e qualquer que não se postre e adore,
imediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente, por lo cual, ao oír todos os pueblos em som de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampona e de todo instrumento de música, todos os pueblos, naciones e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que el rei Nabucodonosor havia levantado, porque isto, em aquele tempo, alguns varões caldeiros veniram e acusaram maliciosamente a los judíos. Nos vamos quedar por aqui. E o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ha levantado uma estátua de ouro e ha decretado que toda a persona, desde o mais grande ao mais pequeno, de todo o reino da Babilônia, se prostrasse e adorasse a estátua que ela ha sido construída pelo rei Nabucodonosor. Mas no reino havia 3 homens de Deus, e havia uns caldeus. No último verso que eu lido, no verso 9, diz: por isto, em aquele tempo, alguns varões caldeus veniram e acusaram maliciosamente aos judíos. Havia uns caldeus que acusaram maliciosamente esses 3 homens de Deus, dizendo, como diz mais além um pouco, que esses 3 homens não se prostravam e nem adoravam a estátua construída por el rei. Isto é um tipo de persecução. Estes homens caldeus acusaram o rei Nabucodonosor que 3 homens não se prostravam e nem se adoravam a estátua. É um tipo de persecução. Diz que eram homens maliciosamente, homens que reinavam mal em seu coração, e acusaram aqueles 3 homens que solamente adoravam a Deus Altíssimo. Vamos ler um pouquinho mais para nos entendermos melhor. No verso 9 diz: hablaram e disseram ao rei Nabucodonosor: rei, para sempre vive, tu, ó rei, que has dado uma lei que todo homem, ao ouvir el som de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salteio e de la zampona e de todo instrumento de música se prostre e adore a estátua de ouro, e ele que não se prostre e adore seja echado dentro de um horno de fogo ardendo. Hay uns varões judíos, os quais pusiste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes varões, ó rei, não se hão respeitado, não adoraram tus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que ha sido levantado. Quer-se dizer que estes 3 homens não adoraram a estátua levantada pelo rei Nabucodonosor. E como os outros homens o miraram, foram maliciosamente acusar esses 3 homens delante da presença do rei Nabucodonosor. É uma persecução. Estes 3 homens que solamente adoravam ao Deus Altíssimo se negaram a adorar a estátua, mas haviam outros homens caldeus maliciosamente que os acusaram delante do rei. É um tipo de persecução, porque toda aquela pessoa que faz as coisas maliciosamente é guiada pelo diabo, e estes homens estavam sendo guiados pelo diabo. Vamos ler um pouquinho mais. No verso número 13 diz: então Nabucodonosor dijo com ira e com enojo que lhe trazerem el Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao instante foram traídos estes varões delante del rei. Hablou Nabucodonosor e lhe ha dito: es verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vosotros não honrais a mi Deus, nem adorais a estátua de ouro que é levantado. Agora, pois, estáis dispostos para que, ao ouvir el som de la bocina, de la flauta, del tamboril,
del arpa, del salteio, da zapone, de todo instrumento de música, os postréis e adoréis a estátua que ha hecho, porque se não o adorareis, em la mesma hora sereis echados no meio de horno de fogo ardendo, e que Deus será aquele que os livre de minhas manos. Sadraque, Mesaque e Abednego, respondendo ao rei Nabucodonosor, dizendo: não é necessário que te respondamos sobre este assunto. É aqui que nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos del horno de fogo ardendo, e de tu mano o rei nos livrará. Aqui podemos ver que estes três homens não negaram a Deus. Estavam numa situação de persecução e não negaram o Deus Altíssimo. Eu não me vou prostrar delante desta estátua construída por ti, ó rei Nabucodonosor. Eu não vou negar o meu Deus. Tu me podes fazer aquilo que tu queiras, mas eu sei que o meu Deus é fiel. E negaram-se, prostrando delante da estátua de ouro, porque eram homens de fé, eram homens de Deus, eram homens que sabiam que no meio da persecução Deus não os ia falhar, e foram fiéis. Dizem: não, eu não me vou prostrar delante da estátua, porque eu sei, dentro do meu mais íntimo, que tenho um Deus que me vai sacar, seja de onde for, seja do meio do horno, seja do meio da persecução. Era um homem que cria em Deus, que o único que servia a Deus. Eram três homens que serviam, adoravam e que confiavam. E é isso que nós outros teremos que viver. Mas para isso é necessário que o meu caráter e o teu caráter seja moldado à imagem e à semelhança de Cristo, porque lá a persecução vai venir. Vão haver situações como estas, que o Senhor te vai permitir este tipo de situações, porque o Senhor prova. E o Senhor vai provar primeiramente lá a igreja, primeiramente aqueles que proclamam o nome de Cristo pela sua boca. Por isso vem o Senhor. Na segunda venida da terra vai venir o Senhor e os seus anjos em sua glória, e vai venir para arrebatar a sua igreja. Mas a sua igreja, quando vai com o Senhor, terá que limpar, e é necessário que passemos pelas provas, é necessário que passemos pela persecução, é necessário que sejamos moldeados. Permite que o Senhor moldeie o teu caráter, que o índio que há dentro de ti, que não se oponha à palavra do Senhor, à tua autoridade. Não te rebeles contra Deus, não te rebeles contra a tua autoridade. Permite que o Senhor moldeie o teu caráter. Abre o teu coração a Deus, para que o Espírito Santo entre e haga lá a obra, que ordena a tua vida, ordena a tua mente, ordena os teus pensamentos. Porque quando venha lá a persecução, quando venha um momento difícil, se tu não estás moldeado à imagem semelhante de Cristo, vais a padecer. E não sei se vais aguentar. Porque se Cristo não está contigo, não vais poder ultrapassar a dificuldade. Se Cristo está com nós outros, quem contra nós outros? Estes homens sabiam que Deus estava com eles. Estes três servos de Deus sabiam: eu não vou negar ao meu Deus, porque eu sei que Deus está comigo. O rei Nabucodonosor pode dizer aquilo que ele queira. O rei da Babilônia pode vir com mentira, pode obrigar a fazer o que ele queira, mas eu confio no meu Deus. E é isso que nós devemos ter, a confiança no Senhor. Estejamos a passar por provas, estejamos a passar por dificuldades, estejamos a passar por o que quer que seja, única e exclusivamente confiar em Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus de amor,
Ele nos ha amado a nós outros primeiramente, de que nós outros o amamos a Ele. Lhe ha agradado a Ele dar-nos o seu reino e a sua justiça. Tu tens a visão do reino de Deus em tua vida? Busca a visão do reino. Vamos continuar um pouco mais. E diz que no verso número 18 diz: e se não sepas, ó rei, que não servimos a tus deuses, nem tampouco adoramos a la estátua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenou de ira e se demudou de aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque, Abednego, e ordenou que el horno se calentasse 7 vezes mais do que o acostumado. É dizer, que o rei se ha enojado de uma tal maneira e ha dito a seus servos: acalientai o horno 7 vezes mais do que o normal. 7 vezes. Imagina a temperatura que tinha aquele horno. E mandou aos homens muito vigorosos que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para echá-los em el horno do fogo ardendo. Entonces estes varones foram atados com seus mantos, suas calças, seus turbantes e seus vestidos, e foram echados dentro do horno do fogo ardente. E como a ordem do rei era apremiante e lo haviam calentado muito, a llama del fuego matou aqueles que havia alçado Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina tu, os homens que lhe meteram os 3 varões de Deus dentro do horno, ou abriram a porta, se morreram com a temperatura que estava no horno, 7 vezes mais. Seguimos um pouquinho mais. No 24 diz: entonces el rei Nabucodonosor se espantou e se levantou apressuradamente e ha dito aos do seu conselho: não echaram a 3 varões atados dentro do fogo? Eles responderam ao rei: és verdade, ó rei. E ele ha dito: é aqui que eu vejo 4 varões sueltos que se passeiam no meio do fogo sem sofrerem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao ídolo dos deuses. Quer-se dizer que eles nos meteram dentro do horno. Os que lhe meteram os 3 dentro do horno só morreram instantaneamente. E o rei, como viu aquilo, ficou espantado e se pôs a mirar o que estava dentro do horno, e ha falado com outros dizendo: não eram 3 os varões que estavam dentro do horno, mas é que eu estou vendo 4. Sabes o que é que isso significa? Significa que quando nós outros vamos ao horno de la prueba, quando nós outros não negamos ao Senhor, como estes homens não negaram a Deus, como estes homens que o rei Nabucodonosor lhe dizia: eu quero que vosotros vos postreis e adoreis a estátua de ouro, e eles disseram: não, porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, e foram fiéis, e o Senhor ha sido fiel com eles no meio do forno de la prueba. E eles passeavam. Estavam 4, estava o Senhor com eles no meio da prova. Eles foram fiéis com Deus e Deus ha sido fiéis com eles. Aqui podemos ver a fidelidade do Senhor. Quando eu e tu somos fiéis, quer seja no pouco, quer seja no mundo, quer seja que estejamos a passar momentos de dificuldade, quer seja que estejamos a passar momentos de persecuções, quer seja o que seja, se nós outros somos fiéis ao Senhor, se nós outros confiamos e ativamos essa confiança em Deus, quando vem o momento da prova,
o momento do fogo, o momento da dificuldade, o Senhor vai estar aí. Eles foram 3 metidos dentro do horno. O rei ia 4. E diz que o quarto que estava aí era... Diz que o quarto que estava, que era... No 25, ele aqui que eu vejo 4 varões sueltos. Quer dizer, eles entraram para o meio da prova, amarrados. Entraram para o meio da prova, para dentro do fogo, amarrados. E quando o rei Nabucodonosor os mirou, estavam 4 e já estavam sueltos. Estavam sueltos da persecução. E andavam no meio. E aqui diz que veio 4 varões sueltos que passavam no meio do fogo sem sofrer nenhum dano. Por quê? Porque foram pessoas que confiaram em Senhor, pessoas que não negaram a Deus, pessoas que estavam numa situação difícil, porque estavam perante o rei, e o rei obrigando-os a que eles se prostrassem delante da estátua. O mesmo passa no mundo. O rei, o príncipe deste mundo, obriga as pessoas que se prostrem e adorem o Deus Mamon que reina neste mundo. Exatamente igual. Isso vai vir em situações a pessoas que estão aqui, que o Mamon vai pôr: olha, te ofereço X para que tu me adores. E o que é que tu vais decidir no meio de uma situação dessas? Vais adorar El Mamon? Tu vais prostrar El Mamon? Ou tu vais confiar no teu Senhor? Que vais fazer tu? Diz que a Bíblia, toda a Escritura, toda, ha sido inspirada por Deus para nos ensinar. E nos está ensinando. A Bíblia nos está ensinando. Este capítulo número 3 de Daniel nos ensina que nós outros não nos devemos prostrar a nenhum Deus, solamente a Deus Todo-Poderoso, aquele que nos pode sacar da dificuldade. Não te está ensinando a ti, a mim me está ensinando. Isto não é mentira, isto é verdade, pura verdade. Nos devemos deixar ensinar pela Bíblia, nos devemos deixar corrigir pela Bíblia, nos devemos deixar redarguir pela Bíblia. Quer dizer, o melhor, nem que nos custe, nem que toque no nosso ego, nem que toque no nosso caráter, és o melhor. Porque quando vem estes momentos de dificuldade, não, diz eu, Cristo está comigo. Eu tenho o meu pensamento cautivo à obediência a Cristo. O meu caráter está moldeado a Cristo. E esta situação eu não vou ultrapassar. A persecução vai vir sobre nós outros. Lemos um pouquinho mais. E diz que então Nabucodonosor se acercou a la puerta del horno de fuego ardiendo y le ha dicho: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estes varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor ha dicho: bendito seja el Deus de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaram em Ele. Aqui tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Que Deus ha enviado o ángel. A quem é que ha enviado o ángel? Os servos, aqueles que lhe servem e aqueles que confiam.
É essa a tua condição hoje. Tu és um servo de Deus e és uma pessoa que confias em Deus. Essa é a tua condição. Em quem tu confias? Confias em ti mesmo ou confias em Deus? Se confias em Deus e se sirves a Deus, o Senhor vai enviar o anjo para te sacar das situações difíceis. Há duas condições: servir e confiar. Servir e confiar. Porque se isso não faz parte da tua vida, vais padecer da persecução, não vais ultrapassar, vais a sofrer e possivelmente tu poderás ir à condenação interna. Servir e confiar, e o Senhor enviará o anjo, tal como enviou estes três. Porque o Senhor é o mesmo ayer, é o mesmo hoje e é o mesmo dos siglos pelos siglos. E habla a verdade, não mente, não é homem para mentir. Servir e confiar. Que o teu caráter seja moldeado pela verdade, para que tu digas: eu quero servir ao Senhor. Custa o que custar. Há um preço a pagar. Jesus ha pagado o preço. Eu e tu não somos mais que Jesus. Temos que pagar esse preço também. Servir e confiar. E essa confiança tem que ser ativada. A confiança no Senhor há que ativá-la. Lemos um pouquinho mais. Diz que enviou a seu anjo e livrou dos seus servos, confiaram nele, e que se cumpriram o edito del rei, que entregaram os seus corpos antes de servir e adorar a outros judeus. Portanto, decreto, e eu lo hago nesta manhã também, em nome do Senhor, e decreto no nome do Senhor, nesta manhã, através da palavra do Senhor, o decreto e o declaro sobre cada vida aqui neste lugar. E tu só tens que receber. Só tens que receber, como diz aqui, diz: portanto decreto que todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja descoatido e sua casa convertida em Moab, porquanto não há Deus que livrar como este. Então o rei engrandeceu a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu declaro sobre as vossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão ao meu cargo, que nós outros devemos única e exclusivamente servir e confiar. Não há outra. É que não há outra. Podes andar como tu queiras. Em Judas, no livro de Judas, me ha venido agora o meu pensamento, eu quero compartilhar contigo rapidamente, já para terminarmos, porque a hora é antes. Judas é antes do Apocalipse. Diz que no verso número 22 de Judas, eu vou compartilhar rapidamente contigo, diz que há alguns que dudam, convencendo-los. Se tu dudas daquilo que eu compartilho contigo, eu te quero convencer. E a outros, diz também, e a outros, salvade, arrebatando-los do fogo, e a outros teria misericórdia com temor, aborrecendo a a roupa contaminada por sua carne. Não tenhas dúvida, irmão, não tenhas dúvida daquilo que se ha sido compartido nesta manhã e daquilo que se comparte todos os dias da parte de Deus à tua vida. Nunca tenhas dúvida, repreende a dúvida em tua vida. Quando tu tenhas dúvida, quando o teu pensamento diz: será que isto é verdade? Será que isto é para mim?
repreendo automaticamente esse pensamento. Em nome de Jesus Cristo, te repreendo o pensamento da dúvida e te vaias daqui. Porque lá a dúvida e o medo és o maior inimigo da fé. Amém? Vamos orar. Padre Santo, tuyo es el reino, tuya es la gloria, Señor, y te haya agradado a ti, bendito Señor. Danos o teu reino e a tua justiça, Senhor. Tu nos has trazido aqui a tua casa, porque tens um plano perfeito e tens um propósito, Senhor, para cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor. Com a autoridade que tu me has dado, Senhor, eu quero atar e quero repreender todo o espírito de dúvida e ordenar em nome de Jesus que saia de las mentes agora. Toda a hipocrisia que saia agora em nome de Jesus Cristo. Toda a infidelidade que saia agora em nome de Jesus. Padre Santo, te ponho minha vida, te ponho a vida da minha família, a vida dos meus irmãos, a vida das pessoas que nos visitam, a tua igreja, Senhor. Em tus manos, bendito Padre, para que tu puedas moldear o caráter, Senhor. Que tu nos puedas moldear a tua imagem e semelhança, Senhor. Que tu produzas dentro de nós outros, Padre. Eu quero fazer, Senhor, de tua buena vontade. Espírito Santo, glorifica a Cristo Jesus aqui agora, Senhor, no nosso meio, Padre. Porque necessitamos, Senhor, de ser mais parecidos contigo, Padre. Necessitamos, Senhor, a cada dia de nos negar a nós outros mesmos, para que tu cresças um pouco mais, Senhor, em nós outros, Senhor Jesus. Graças, Padre, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Graças por cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus, e que tu nos guardes ao longo deste dia, Senhor. Te ponemos lá as viagens em tuas manos também, Espírito Santo, para que tu guies, para que tu protejas, Senhor. Guarda-nos de qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de paragem policial, Padre, e que nos ajude, Senhor, também a desfrutar das vacações, Senhor, porque realmente, Senhor, também necessitamos delas, Padre, e que realmente, Padre, no meio das vacações, que tu ponhas pessoas no nosso caminho, para que nós possamos te testificar e honrar o teu nome, Senhor. Graças por tudo, Padre, e bendiz cada pessoa, Senhor, em teu santo nome. Amém.